Então, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Esdras, capítulo 7, no verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10, é o texto que tem o conteúdo da mensagem. Tem 3 palavras nesse texto que eu quero cavar com você, eu quero pensar com você e descobrir algumas joias que tem nessas 3 palavras, nesse único versículo, ok? O tema da palavra, eu não está projetando, porque eu não mandei, né? Marcados pela palavra. Na verdade, é uma palavra que está sendo pregada também em Londrina, foi pregada em Londrina, né? E faz parte de uma série que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo esse ano, ok? Então, eu quero pregar essa palavra aqui. Marcados pela palavra de Deus. A nossa vida precisa ser marcada pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de corrigir a gente. A palavra de Deus tem o poder de purificar a gente. A palavra de Deus tem o poder de arrumar o nosso interior. A palavra de Deus tem o poder de corrigir os nossos pensamentos. A palavra de Deus, ela tem o poder de destruir também. De destruir aquilo que pode ser destruído em nós, em nós. A palavra de Deus, ela corrige, ela coloca as coisas no seu devido lugar, ela tem esse poder. E como filhos de Deus, nós precisamos comer desse pão, nós precisamos da palavra de Deus. E é muito interessante que ela refina a nossa vida, mas ela também constrói a identidade de Cristo em nós. A palavra de Deus é uma das ferramentas que Deus usa para construir a identidade de Jesus em todos nós. Amém? Amados, nós nascemos, todos nós nascemos longe de Deus. Resultado do pecado que Adão praticou há muitos milênios atrás. O homem se separou de Deus e nós fomos corrompidos. A nossa natureza foi corrompida, a nossa identidade foi corrompida, a nossa compreensão de nós mesmos foi corrompido pelo pecado. E o nosso papel na existência foi prejudicado. De repente, o script ou as informações, os códigos de Deus em nós, de repente, tudo isso ficou bagunçado. E eu já não sei mais quem sou, porque o pecado afasta a gente, afastou toda a humanidade de Deus. E a nossa identidade foi prejudicada, foi deformada mesmo. Nós nascemos em comunhão, numa família, nascemos numa família em comunhão com Deus, estou pensando em Adão na criação, nascemos numa família, nascemos em comunhão com Deus e nascemos com um propósito, nascemos com uma missão. Mas nós que iríamos cumprir a missão que Deus tinha dado para Adão, como filhos de Deus, como príncipe, como rei e sacerdote, como sacerdotes nessa terra. Nós tínhamos essa missão para cumprir, ok? Mas o pecado, quando afasta Adão de Deus e afasta todos nós todos fomos afastados de Deus, aconteceu esse corrompimento de identidade, de propósito. E a nossa mente, ela foi cheia de limitações. A nossa mente foi afetada com bolas de ferro que prende a gente, afetada com enfermidades, afetada com um monte de problema que precisa ser... nós vamos ser curados desse monte de coisa. Você lembra quando Adão cometeu o pecado e Deus aparece logo na sequência, procurando Adão para conversar com ele? Parece que acontecia isso diariamente, e Adão foge, e naquele momento, eu já preguei sobre esse texto, naquele momento, Adão manifesta pelo menos uns 7 ou 8, quase 10 defeitos de caráter, naquele momento. Defeitos de caráter, foi criado por Deus, teve um bom pai, né? Foi criado tudo certinho, mas quando o pecado entra, de repente, a deformidade que foi manifestada na conduta errada e pecaminosa de Adão foi terrível. Parece que, de alguma maneira, o caráter do diabo entrou em Adão.
ele rompe a aliança com o Pai e ele faz uma aliança com o diabo. Faz uma aliança com o diabo pelo pecado. Quando isso acontece, parece que o caráter do diabo é impregnado na raça humana e a raça humana convive agora com um estado de deformidade que precisa ser refeito, a gente precisa ser reconstruído. Todos nós. O fato de termos começado a andar com Jesus começou uma grande obra de cura e de restauração. Amém? Começou uma grande obra de cura e restauração quando entregamos a nossa vida a Jesus, seja ela na casa, conversando com alguém, na chácara, numa célula, seja no culto coletivo em que o pregador fez um apelo e a pessoa se manifestou, e a partir daquela decisão, ele passa a andar com Jesus, o Espírito Santo entra nele, e ele passa a andar com Jesus. Muita coisa boa acontece no momento que a gente começa a andar com Jesus. Mas é apenas o início de uma obra de cura e de restauração que praticamente vai levar a vida toda. Amém? Vai levar a vida toda. E nós precisamos de conserto. Todos nós precisamos de conserto. E a coisa principal, que é a obra do Espírito Santo, que deve ir fazendo em nós, que ele vem fazendo em nós, é consertar a nossa identidade, a nossa visão de nós mesmos. E eu quero falar um pouco sobre isso. A visão que nós temos de nós mesmos e a fé e a visão que nós temos de realização, de poder fazer as coisas, de realizar as coisas. Amado, a incredulidade entrou na gente. A gente já não sabe mais, e o problema com a identidade, a gente já não sabe mais direito quem é. Mas com Jesus isso vem sendo curado e vem sendo restaurado. Mas não é automático. Ou seja, a gente precisa que a obra de Deus continue acontecendo em todos nós. Eu preciso romper as minhas limitações, nós precisamos sair da caixinha. O poder de Deus deve entrar em cena na nossa vida para tirar a gente das caixinhas da incredulidade, das caixinhas da limitação, das caixinhas do não posso, das caixinhas dos traumas e dos complexos que recebemos na nossa criação, por melhor que tenham sido os nossos pais. Eu dei esse exemplo já muitas vezes. Eu nasci numa boa casa, eu nasci num bom lar. Meus pais nos amavam e nos amam grandemente. Eram cristãos já, e eles eram pessoas de caráter, são pessoas de caráter. Minha mãe já está com o Senhor, e meu pai e minha família, meus irmãos, são pessoas de caráter. Mas foi inevitável eu ser marcado por muitos traumas e muitos complexos na minha criação. Alguns dentro de casa, por melhor que tenha sido a minha casa e a minha família. Algumas marcas na minha alma, limitantes, algumas marcas que feriram, algumas feridas na minha alma, vieram de dentro de casa e outras de fora. E a minha vida foi marcado por isso, em tempos de cura, em caminhadas de cura interior, de autoconhecimento, de entendimento de quem a gente é. Na caminhada cristã, a gente vai se descobrindo. E na minha caminhada cristã, a gente foi identificando um monte de coisa, e eu escrevi muitas dessas coisas. O que precisava de cura? O que parece que está desajustado no meu coração e na minha alma? E eu escrevi várias dessas coisas, porque eu tinha que tratar elas com Deus. Eu tinha que tratar de todos os sentimentos limitantes que estavam dentro do meu coração, dos pensamentos limitantes, fracos, que percorriam a minha mente diante dos desafios, diante de um problema, diante de uma questão que eu preciso recorrer a Deus. Eu precisei colocar no papel e descrever todo o conjunto de coisas na minha vida que parece que me amarravam e não me deixava decolar, não me deixava subir em maturidade, em credulidade, não incredulidade, em credulidade, você crendo que Deus está realizando uma obra, que Deus está na frente, que Deus vai abençoar, que Deus vai resolver e que vai me dar força também e condições para superar, força para suportar muitas vezes, ok?
às vezes, nós estamos numa estação da vida em que Deus não vai nos tirar dela imediatamente e nós precisamos de graça para passar pelo deserto, de graça e força para passarmos pela luta. Amém, gente? Às vezes, a gente não precisa, às vezes Deus não vai dar uma solução, vou te tirar daí. Não, Ele vai te dar força para você suportar, porque Deus está ralando a gente e tem coisa em nós que precisa ser lixada mesmo. Amém, gente? Né? Aí, a gente vai entendendo essa dinâmica do relacionamento com Deus, a dinâmica da vida cristã. Então, tem momentos na nossa vida que, Pai, eu não sei quando é que o Senhor vai resolver isso, não sei como isso vai ser resolvido, qual é a tua parte, qual é a minha parte. Nem sempre a gente entende qual é a parte de Deus, qual é a nossa parte, né? Mas o quanto o Senhor permitir que eu fique nessa estrada, nesse vale, eu peço graça, eu peço força, eu peço sabedoria, eu peço que o Senhor me acrescente fé, porque eu quero passar do jeito que eu tenho que passar, segundo tua vontade, por essa estrada aqui. Amém? Às vezes a gente precisa disso. Então, Deus tem feito isso conosco. Nós temos que, nessa caminhada cristã, a gente precisa ter curado essas coisas em nós. Algumas questões limitantes, por exemplo, dentro de nós. Por causa do problema do pecado, na nossa identidade, a gente, associado a isso está a incredulidade. A gente não acredita, às vezes, que pode realizar muitas coisas. Olha só comigo. Às vezes a gente não acredita que pode realizar muitas coisas. Às vezes a gente não acredita que a gente vai dar certo. Às vezes, alguns acreditam que nasceram para dar errado. Né? Assim, tem muita coisa boa e legal, mas é o que acontece com os outros. Comigo não. As coisas, você vê como ele foi, como ele viajou, o que ele comprou, o que ele fez. Essas coisas, parece que essas coisas só acontecem com os outros. Comigo eu acho que eu tenho que me contentar. Alguns têm uma postura derrotista. O pecado faz isso. O pecado marca a nossa alma e joga a gente numa postura derrotista, igual a do diabo. O diabo já está condenado, ele já está ferrado. E ele não quer ir sozinho para o buraco. É isso que é. Ele quer levar um monte de gente. E ele afeta a mente, a mentalidade. Às vezes, muitos de nós ficam pensando, eu não posso realizar o curso, eu não consigo reconstruir a minha vida, vai ser muito difícil, eu não sei nem o que fazer, mas aí convive com um clima de incredulidade, um clima de não posso. Meu querido, você foi criado para realizar. Você foi criado em Deus e recriado em Cristo, criado em Deus e recriado em Jesus Cristo. Amado, não há impossíveis, não existem impossíveis, porque o teu Pai é o Deus dos impossíveis. Sabe, eu não posso estudar, não posso realizar, eu não posso visitar tal cliente. Visita o maior cliente que você puder pensar nessa terra. Quando eu comecei a trabalhar com seguro, e abrimos a nossa corretora em São Paulo, eu tinha um pouco mais de 20 anos, tinha menos de 30 anos, comecei a trabalhar, aí demos início à nossa corretora. E eu estava trabalhando numa corretora, e na Potência Corretora de Seguros, lá em São Paulo, eu trabalhava na parte comercial, bem ligado à parte técnica, para desenvolver projetos novos. Eu entrei na corretora para desenvolver projetos novos, né? E começamos a trabalhar, e o nosso gerente comercial, ele não deu uma lista de lugares ou de empresas para a gente visitar. Ele falou assim, olha, teu trabalho aqui na corretora é abrir projetos novos. Ok, bênção, legal. Tá, como que eu vou fazer isso? Ele falou assim, pensa aí. Não, vai pensando aí, como é que você pode fazer esse trabalho? Tá bom, né? Legal. Aí, primeira coisa, eu passei a estudar. Eu passei a estudar todas as questões técnicas de seguro, passei a ler todos os manuais de seguro, e eu chegava às 7 horas da manhã na corretora e deixava a pastora no hospital, né? Trabalhando, não estava doente, ela era assistente social
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela entrava às 7 da manhã, eu deixava ela às 7 horas da manhã lá e ia para a corretora. As coisas só começavam a funcionar mesmo depois das 9. Mas às 7 horas eu estava lá e não tinha ninguém no escritório, e eu descia os manuais de seguro, todas as cláusulas, das cláusulas gerais, particulares, de todos os ramos de seguro, eu baixava na mesa e começava a ler todas as questões técnicas de seguro. Né? Esse negócio de estudar a Bíblia é meio impregnado, né? A gente gosta de estudar a Bíblia, né? Acho que não só com a Bíblia, né? Que coisa, né? Que cara chato, né? Pô, você é muito chato, tá? Sai daqui. Mano. Aí eu comecei a estudar. E depois, falei, tá, mas me dá recomendações. Eu falei, recomendações? Vê lá, pega a lista telefônica. Quem sabe que existiu lista telefônica? Né? Os mais sábios, né? Os mais... Quem sabe o que é páginas amarelas entre os jovens e adolescentes? Gente do céu! A Priscila sabe. Páginas amarelas, o que é isso? Você pensa hoje, o que é página amarela? Né? Lista telefônica, era um livro dessa altura, assim, de grossura, né? Desse tamanho, que tinha os telefones de toda a cidade. Ixi, que coisa esquisita, né? É um negócio estranho. Hoje é estranho. Aí o meu gerente comercial falou assim, pega a lista telefônica e vai procurar empresas. Falei, gente, uma lista telefônica em São Paulo? Me dá uma lista dessa. Como é? Como é que eu vou procurar uma empresa? Aí eu passei um tempo, peraí. Aí eu fiquei intimidado, eu me senti intimidado. Falei, gente, eu acho que eu vou procurar a padaria aqui do lado para vender seguro para ele. Eu vou procurar o farmacêutico, eu vou procurar, sei lá. Aí eu estava orando e conversando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar empresa grande. E você sabe que o resultado, para não dar tanto detalhe assim, sabe o que foi o resultado? Eu abri apólices coletivas na AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Fazia seguro dos juízes federais do Brasil, de gente de São Paulo, de gente de Brasília, dos desembargadores, eu fazia seguro para eles. Eu abri uma apólice na AJUF. Sabe qual outra empresa que eu abri? Eu abri uma apólice coletiva na Shell Química. Eu abri uma apólice coletiva na Editora Globo. Eu abri uma apólice coletiva na Editora Abril. Eu abri na Gradiente. Eu consegui entrar na Gradiente e eu abri uma apólice coletiva na Gradiente. Eu estava desenvolvendo um projeto para entrar na Citrosucos. Quem sabe o que é Citrosucos? Sabe, né? Pessoal, né? Eu estava desenvolvendo um projeto para entrar na Citrosucos e na Matarazzo, cooperativas, na área do agro, aqui. Eu queria vir para o interior de São Paulo e entrar em todas as cooperativas de laranja e de grãos, eu queria entrar. Eu consegui entrar na Evadim, eu consegui entrar na Shell, consegui entrar na Gradiente, consegui entrar na Editora Globo. Ué, quer saber de uma coisa? Se eu tivesse limitado a pensar, falar, eu vou buscar nada com a padaria, né? Padaria é tudo de bom, né? Mas pensar só na esquina, né, no estabelecimento ali da esquina, eu ficaria naquela dimensão. Eu ia para Paulista, para as varas da Justiça da Paulista, e eu entrava lá para conversar com os juízes. Ninguém podia entrar, mas eu entrava. Por quê? Porque eu era o corretor deles. Entrava lá para conversar com os juízes da segunda vara, muitas vezes fui lá, muitas vezes. E conversava com ele gostava porque eu dava atenção para ele. Aí ele ficava falando um tempão, né? Desabafava, que só ficou vendo tranqueiro o tempo inteiro. Aí desabafava e ficava ouvindo o juiz. O nome dele era Paulo também. Pastor Paulo, doutor Paulo, acho que era juiz Paulo Henrique, se eu não me engano, fazia o seguro dele. E de outros, do desembargador, o presidente da AJUF do Brasil, que ia toda hora
para Brasília, fazia seguro dele também. Pô, a gente pode romper, amados. Agora, foi fácil para mim isso? Não, eu precisei romper um monte de coisa dentro de mim. As limitações não eram externas, eram todas internas. Eu precisei romper dentro de mim os pensamentos limitantes, do eu não posso, do eu não consigo, do eu não é para mim, é para os outros, dá certo para os outros. E para mim não, para mim não dá certo, porque eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Isso tudo precisa ser destruído em nós. Amém. Ministerialmente falando. Não é para mim. A célula, líder de célula, não. Essa é um negócio mirradinho mesmo. Mirradinho, nada! Quebra essa mentalidade. Tem esse negócio, não. Amado, nós fomos criados e recriados em Cristo Jesus, e não há limites. Não há limites, a gente foi criado realizador. Sabe, Deus está na parada, então eu posso ir sempre além, eu posso ir além. Os meus limites não determinam o lugar onde eu vou, porque os lugares onde eu posso ir pelas minhas próprias forças, mesmo que tenha um limite muito próximo de mim, eu não convivo com isso, eu convivo com além, eu convivo com a possibilidade do sobrenatural, eu convivo com a possibilidade de intervenção divina, eu convivo com a possibilidade da manifestação do poder e do Espírito Santo na minha vida. Eu convivo com a verdade de que os anjos se movimentam a meu favor. Os anjos se movimentam a teu favor no céu. E às vezes a gente é castigado pela nossa própria incredulidade. Eu acho que não, eu acho que para mim não dá. Dá, meu irmão, explode o teu cérebro. Explode teu cérebro, sai das caixinhas. A gente pode romper, a gente pode ir além. Só em termos de projetos, grana, dinheiro, empresa? Não. Família, relacionamentos. Meu casamento, como eu sofro no meu casamento. Creia! É possível romper, é possível identificar as porcarias que estão acontecendo, resolver elas e você fluir. Fluir em alegria, fluir em felicidade, fluir em poder, experimentar o poder de Deus, a presença do céu na tua casa e na tua família. É possível tudo isso. A gente não pode ficar batendo nos tetos que às vezes o diabo fica colocando sobre nós. Batendo na nossa cabeça, para a gente ficar com a cabeça baixa. A gente tem que explodir o cérebro, a gente tem que romper, destruir esses pensamentos, essas mentalidades limitantes, a gente tem que fluir. Por quê, amados? Mas é tão difícil? Claro que é difícil, mas é possível, o impossível é possível. A gente tem que acreditar nisso. Amados, alguém escreveu assim: os teus sonhos precisam ser tão grandes que vocês não conseguiriam realizar a não ser por uma intervenção divina. Estão comigo? Os teus sonhos precisam ser tão grandes que você sozinho não consiga realizá-los. Vai precisar de Deus na parada. Esse é o sonho aí que eu quero. É para aí que eu vou. É para esse lugar que eu vou. Não quero pouco, não. Sabe por quê, amado? Amado, quem você é. A gente está falando de identidade, não está? É quem você é. O diabo quer fazer a gente pensar que a gente é igual a ele. Mas nós não somos. Nós somos igual ao nosso Senhor Jesus. Nós somos recriados em Cristo como reis e sacerdotes. Pense como príncipe e não como escravo. A gente precisa aprender a pensar como príncipe e não como miserável. Aprender a viver e a lidar com as coisas como príncipe. Isso envolve muitas coisas. Romper a mentalidade antiga, romper as correntes, romper com essa identidade do mundo e do pecado, permitir que o Espírito Santo vá reconstruindo tudo isso em nós e nos permitir sonhar, ver, contemplar,
pensar em coisas que são dignas de reis e sacerdotes. Na tua vida ministerial, isso. Amém. Amém, queridos. A gente precisa. Agora, como isso acontece em nós? Como isso acontece em nós? Uma das ferramentas, eu quero destacar, então, uma das ferramentas, talvez a ferramenta mais poderosa e importante que Deus usa para forjar, para recriar, para construir, reconstruir a identidade de Cristo em nós, a mentalidade de Cristo em nós, e destruir tudo que em nós ainda tem relacionado ao pecado, ainda tem relacionado ao mundo, ainda tem relacionado a uma mentalidade escravo, mentalidade de perdido, mentalidade de filho do inferno, mentalidade de gente que ainda está com a identidade corrompida. Existe uma ferramenta que Deus usa, talvez seja a mais poderosa, para reconstruir a gente, para edificar a identidade de Jesus em mim, para me gerar a mente de Cristo, de Paulo, de Coríntios capítulo 2, para me fazer enxergar todas as coisas e as possibilidades e as impossibilidades com os olhos de Jesus, com olhos de reis e sacerdotes. Com essa mentalidade, você ora de um jeito. Deixa eu falar sobre isso. Com essa mentalidade, como é a tua oração? Como é a oração de alguém que está preso aqui? É um tipo de oração. Às vezes a gente ora assim, tá? Às vezes eu me pego. Eu me pego muitas vezes aqui. Os salmistas, muitas das orações dos salmistas eram lamentos. Às vezes a gente lamenta na oração, às vezes a gente chora na oração, ok? Isso às vezes acontece com a gente. Mas, tirando isso, não querendo ser exigente demais com a gente mesmo, e atribuir uma carga nova ao invés de libertação, porque a proposta é você sair daqui hoje liberto, deixa as correntes para trás e vamos voar. Às vezes, mas aqui nesse lugar, quem ainda está afetado por você é burro, não vai conseguir, você não é capaz. Não, essa coisa é para os outros. Essa coisa de realizar as coisas é para os outros, não é para nós. Nós nunca conseguiremos. Porque a gente é quem é. Pá, destrói tudo isso, para com tudo isso. Quem está ainda convivendo com esses pensamentos, como é que é a oração de quem ora aqui, nesse lugar? E aqui, com uma mentalidade reconstruída em Cristo, mentalidade de rei e sacerdote, como é a oração de alguém que sabe que tem o céu a seu favor? Como é a oração de alguém que sabe que os anjos se movimentam a seu favor? Como é a oração de alguém que sabe que o poder de Deus está disponível? Como é a oração de alguém que sabe que acessa o trono da graça, o trono de Deus, o trono de poder, acessa a presença do Pai? E pode ficar lá no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, onde eu descanso e sou fortalecido e também sou protegido de todas as setas malignas. Como é a oração de quem sabe que acessa as intimidades de Deus, que vai ao céu, que convive com a possibilidade do impossível? Como é a oração desse, comparado com a oração desse? A gente precisa reaprender, inclusive, a orar. Enquanto a gente não entender direito quem a gente é, até a nossa oração será afetada. A gente vai continuar orando como um derrotado, mas a gente pode orar como príncipe, rei, sacerdote. Amém? Porque assim Deus nos criou, nos recriou em Cristo Jesus para sermos. Deus está numa caminhada de cura da nossa identidade, da nossa mentalidade, das nossas possibilidades. Amém, queridos? Eu estou falando do quê? Da identidade, de reconstrução de identidade, mas eu estou falando de uma ferramenta, não é isso?
Eu falei da ferramenta, ainda não falei qual ferramenta é, né? Mas Deus usa uma ferramenta para produzir esse negócio. A palavra, esse negócio aí na gente. E a ferramenta que eu acredito que seja a mais poderosa e a principal que Deus usa se chama Palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus não é só o registro de história de Israel. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem o poder de destruir aquilo que deve ser destruído em mim e reconstruir aquilo que deve ser reconstruído em mim a partir de Jesus Cristo. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus associado à oração move um poder. O que me vem na mente é uma, como naqueles filmes de poder, né? Que você fala assim, fica um negócio branco assim, cheio de raio. Né? Assim, poder, faz assim, pá, né? E destrói o inimigo, pá. Isso é coisa de filme japonês, né? Isso é coisa de Ultraman. Quem assistiu Ultraman? Aham! Ultraman, Ultra Seven, Ultra quê? Gente do céu, para com isso, né? Essas coisas de filme japonês. Desenho, né? Faz assim, poder vai sendo acumulado, poder, pá. Aí eu entro na presença de Deus, poder me cobrindo, poder me envolvendo, poder envolvendo minha cabeça, minhas ideias, poder de Deus. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus nos coloca nesse ambiente de poder. A palavra de Deus nos coloca nesse ambiente de realizações, onde não há limites, onde não há impossíveis. A palavra de Deus nos coloca na dimensão do trono de Deus, porque tudo procede do trono, tudo acontece a partir do trono. A palavra de Deus nos coloca nesse lugar, onde até o que não existe pode vir à existência. Pode vir à existência, o que for, não importa. Pensa em alguma coisa impossível. Coisa comum? Não, pensa em algo impossível. Pensa em alguma coisa que você sozinho não vai conseguir fazer. É isso aí mesmo, porque aí o céu vai se movimentar a teu favor. O Espírito Santo está construindo isso em nós, mas é um processo de destruição e de reconstrução. Amados, nós precisamos ser demolidos, nós precisamos ser destruídos. Tem coisa em nós que precisa ser destruída, muito pensamento, muito valor, muita mentalidade que está associada ao mundo, associada ao pecado, em nós precisa ser destruído. Se isso não for destruído, eu não começo a pensar como um rei sacerdote, como príncipe, como cidadão do céu, que convive com os impossíveis o tempo inteiro. Amém, gente? Amém. Eu preciso, porque senão essa realidade vai interferir na minha compreensão de mim mesmo, na minha missão, no meu propósito, na minha oração, na minha espiritualidade, na maneira como eu crio meus filhos, na maneira como eu convivo no meu casamento, na maneira como eu abro os meus negócios, como eu faço o meu trabalho, na maneira como eu levanto de manhã, como eu durmo de noite. Afeta tudo. Pensamentos limitantes, sensações limitantes e angústia, não sei o quê. Mas a gente está sendo forjado em Cristo. Aqui, o Espírito Santo está usando a palavra de Deus para tudo isso. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, ela destrói em nós o que precisa ser destruído. A gente tem que deixar. A gente tem que deixar Deus ralar a gente. A gente tem que deixar Deus moer a gente. A gente tem que deixar Ele fazer isso. E a gente tem que se manter perseverante. E até que, esvaziado e limpo, o Espírito Santo vai reconstruindo a identidade de Cristo em nós. Fala assim, Paulo, eu criei você. Eu criei você para coisas grandes. Só porque eu sou grande. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, amém? Quem sabe que tem um Deus grande? Espera aí. Se o nosso Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, é imarcessível, é incontável, é tudo isso daí, mas no meu caso, tem sentido? Tem sentido isso? Não tem sentido. Não tem sentido. Amado, você foi criado, recriado em Cristo, para ser forte. Mas até quando eu sou fraco, eu sou forte, porque a força de Deus é que entra em cena. A gente aprende a lidar
com a minha limitação provocada pela minha natureza decaída, pelo corpo, que é um corpo frágil, a gente aprende a conviver com isso, com aquilo que eu posso fazer, até onde eu posso fazer, mas eu também aprendo a conviver com o que Deus pode fazer. E não enxergo mais. Foi para a eternidade. Eu aprendo a conviver com isso. Não é ficar se achando. Não, não é ficar se achando. A gente convive com a realidade. Mas eu não conto só com o que eu posso. Eu não conto só com o que eu sei. Eu não conto. Eu conto com o que Deus faz. Com o que o céu pode fazer. Com o que o poder de Deus pode vir fazer. Amém, gente? A gente vai aprendendo a conviver com essas coisas. Aí, de repente, eu aprendo a pensar, não limitantemente, com base na minha força natural, e eu aprendo a pensar com tudo, com o que eu posso, com o que Deus pode. Aí eu aprendo a pensar, não, vamos lá, vai dar certo sim. Não, vamos em frente, vamos em frente. Eu aprendo a pensar como rei e sacerdote. Amém, queridos? A ferramenta é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. E eu convido você a ir para Esdras, então. Capítulo 7, verso 10. E tem 3 palavrinhas que eu quero cavar com você, que vão dar ênfase nessa verdade. Deixa aí aberto. Você sabia que a Bíblia tem 66 livros? 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Sabia que ela foi escrita por 40 homens diferentes? 40 pessoas diferentes. Num período de quase 1.600 anos de diferença entre Moisés, que começou a escrever, e o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Quase 1.600 anos de diferença, 1.500, pouco mais de 1.500 anos. Você sabia que há uma distância de quase 6.000 anos entre o nosso hoje e os primeiros eventos na criação? Você sabia que hoje a Bíblia está traduzida para 670 idiomas, a Bíblia inteira, 670 idiomas, e praticamente quase 6 bilhões, 5,4 bilhões de pessoas têm acesso à palavra de Deus, praticamente 2/3 da população. Sabe que ela foi o primeiro livro impresso por Gutenberg? Sabe quem foi Gutenberg? O inventor da prensa, a imprensa. Primeiro livro que Gutenberg, depois de inventar a imprensa, imprimiu, foi a Bíblia. Claro, resultado da reforma, porque isso não aconteceria se não tivesse acontecido a reforma. E com a prensa da Bíblia, a impressão da Bíblia em alemão, um alemão popular, traduzido por Lutero, a Bíblia teve acesso às pessoas na Alemanha e elas puderam ler a Bíblia. Somente os padres liam a Bíblia. Na verdade, a população mundial sempre foi analfabeta. A população mundial sempre foi analfabeta num índice percentual muito grande. Somente os nobres que sabiam ler e escrever. A reforma, ela provocou também uma reforma educacional, uma reforma cultural. Porque para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, elas precisam saber ler. Aí deu nascimento a muitas escolas da Europa, as maiores universidades da Europa nasceram a partir da reforma, com o propósito de ensinar as pessoas a lerem e escrever para poder ler a Bíblia. Oxford, Cambridge, até nos Estados Unidos, a maior universidade conhecida é Harvard. Até Harvard. Harvard foi criada para ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. Se estudava teologia em Harvard. As maiores universidades do mundo, que nasceram do século XVI para cá, nasceram por causa do movimento reformista.
Palavra de Deus. A palavra de Deus influenciou o mundo ocidental. A reforma influenciou toda a educação do século XVI para cá. A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem sido preservada pelo Espírito Santo há alguns milênios. Há alguns milênios, pelo menos há 4.000 anos, o Espírito Santo tem tido o trabalho de preservar a palavra de Deus para que a gente, eu e você, tivéssemos a Bíblia num tablet digital. Aqui no programa que eu tenho quase 60 Bíblias aqui nesse tablet. No meu celular, eu tenho o mesmo programa que tem também, um pouco mais. No meu computador, eu tenho um programa Logos, que eu uso para estudar a Bíblia, que tem dezenas de versões diferentes da Bíblia, além das línguas originais. Hoje a gente tem a Bíblia digital, mas você tem também a tua Bíblia de papel, como o Atos tem ali em cima, que é tremendo. Eu amo ler a Bíblia desse jeito aí. Para estudar, geralmente eu uso a tecnologia, mas para as minhas devocionais, geralmente eu uso de papel. Então isso é tremendo. Agora, isso só está na nossa mão porque o Espírito Santo, cuidadosamente, com muito trabalho, muito esforço, tem preservado o registro da história da salvação, o registro da história da redenção, durante 4.000 anos, pelo menos, para que eu e você tivéssemos acesso a esse negócio. Quanto que você lê da Bíblia? Quanto que você lê? Qual é a tua disciplina de estudo da palavra de Deus? O Espírito Santo teve muito trabalho para botar isso aí tudo na nossa mão. Quanto você ama a palavra? O quanto nós amamos a palavra? E quanto tempo a gente passa diante da palavra de Deus, dizendo: Pai, agora corrige em mim o que precisa ser corrigido em mim. Você vai para a Bíblia, não para ser abençoado, mas porque sabe que a palavra bênção em hebraico, ela tem algumas raízes. A raiz principal da palavra bênção em hebraico, barak, é joelho. Barak é joelho. A palavra bênção tem a ver com inclinar, tem a ver com se prostrar. Quem é abençoado na palavra de Deus? Aquele que sabe se ajoelhar e que sabe permanecer de joelhos. Você não vai tirar o joelho, né, para orar, né? Nem para fazer mais nada, né? Não dá para tirar o joelho, principalmente se você joga bola. Não dá para tirar o joelho, mas é de andar ajoelhados. A palavra bênção tem a ver com inclinar-se, humilhação, prostração. Quem é abençoado? Aquele que sabe se prostrar, sabe se inclinar, sabe abrir mão de um monte de coisa para se render a Deus. Essa é a pessoa abençoada. Não é a pessoa que recebe um monte de coisa, tem um monte de coisa, ganha um monte de presente. Isso também é bênção, mas às vezes os presentes estragam a gente. Às vezes os presentes estragam a gente. Pastor, obrigado, o senhor orou por mim, eu comprei uma casa de praia. Agora não vem mais na igreja porque vai na praia. Ai, que legal. Comprei um sítio, uau, que bênção. Aí vem 2 vezes por mês na igreja porque está no sítio. Ah, belezinha para você. Joinha para você. Maravilha. Às vezes a gente é mais abençoado quando Deus tira coisa de nós. Porque o que Deus tira de nós é aquilo que tem que sair mesmo. A palavra de Deus tem esse negócio com a gente. Quanto a gente ama a palavra de Deus? E a gente, nas nossas devocionais, fala: Pai, agora destrói. Pai, vamos lá. Vai. Essa madrugada teve o UFC 283. A maioria dos brasileiros ganharam. Aí, o que rola? Pai, vai, dá, gancho, vai direto, vai, acerta, vai, detona, me nocauteia. Palavra, Deus, me destrói em mim o que precisa ser destruído. Mas Deus nunca faz a metade, aí Ele destrói, Ele revela, a gente se quebranta. Aí o Espírito Santo vem, isso, agora, já que tirou a coisa de cena, agora, com Jesus é assim, ó. Tchá.
a gente é preenchido. A gente é preenchido por Jesus. A minha identidade do mundo vai sendo destruída e a minha identidade em Cristo vai sendo reconstruída. Amém? Isso acontece quando a gente está diante da palavra. Aí a gente vai para Esdras e a gente lê o seguinte, 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Estão comigo, gente? Amém? Estão comigo aí? Pessoal da minha ala esquerda. Beleza? Que texto que a gente está lendo? 7:10. Que texto que a gente está lendo? Esdras 7:10. Muito bem. Se puder projetar, só o texto bíblico. É tudo que a gente precisa. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que está acontecendo aqui? Talvez o ano fosse 458 a.C. Esdras, junto com Neemias, eles são do pós-exílio babilônico, eles estão voltando para Israel para reconstruir Israel. Neemias veio para reconstruir os muros e ajudar a reconstruir a cidade. E Esdras veio para ajudar Neemias, mas a missão de Esdras foi reconstruir a identidade nacional e a espiritualidade de Israel quanto ao seu propósito. Vocês ouviram? A missão de Esdras era restaurar a identidade de Israel, o seu nacionalismo e o seu propósito e a sua espiritualidade. A espiritualidade de Israel tem a ver com o seu propósito. E ele era um escriba, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele foi lá para ensinar a palavra de Deus. Como é que uma nação inteira vai reaprender quem é? Vai reaprender o seu propósito e a sua missão através do estudo da palavra de Deus. Reconduzir uma nação inteira ao propósito da sua existência. Palavra de Deus. Como é que você e a tua família vai conhecer o propósito de Deus para você? Mergulhando na palavra de Deus e permitindo ela destruir o que precisa ser destruído em você e construir o que precisa ser construído em você. Amém? Palavra de Deus, palavra de Deus. Muito bem. Esdras foi para Israel com esse fim, com esse propósito. E começou a ensinar. E esse texto fala, é um resumo do movimento de Esdras, que ele estava na capital da Babilônia, muito embora o Império Persa já estivesse dominando nesse tempo. Ok? O Império Persa começou a dominar perto do ano 530, dentro dessa década, 530 a.C., o Império Persa passou a dominar todo o Império Babilônico e todo o Império do mundo então, né? E aqui é 458, não dá para ter certeza da data, tá? Pode ser 430, pode ser 420, pode ser 470, mas é dentro desse século aqui, do 5º século antes de Cristo, e Esdras está fazendo esse trabalho. E tem 3 palavrinhas que eu quero destacar aqui para você, que ele menciona na sua missão. Fale comigo: buscar, cumprir e ensinar. Fale de novo: buscar, cumprir e ensinar. Muito bem, é o que ele veio fazer. Esdras tinha disposto o coração para buscar. A palavra buscar aqui é a palavra darash, em hebraico. Darash, ela tem um sentido. Lembra o seguinte, o hebraico é uma língua visual. A palavra hebraico, por exemplo, para irritação e fúria, é a mesma que se usa para definir ventas abertas. Sabe que ventas abertas? Sabe como é? Alguém que fica nervoso e faz uma careta assim e as ventas abrem. A venta é as narinas, né? Então, a palavra hebraica para
Fúria é a mesma de ventas abertas, porque a ideia de alguém com as ventas abertas é alguém que está furioso. Então, o hebraico tem esse negócio, é uma língua muito visual. Lembra da segunda letra do alfabeto hebraico? Aleph é a primeira, Bet é a segunda letra. A palavra Bet, eu já mencionei isso outras vezes aqui, a palavra Bet, a letra Bet é a segunda letra, mas a palavra Betis é também casa. E como que você escreve a segunda letra do alfabeto hebraico? É um desenho, é uma figura de uma casa. Então, o símbolo visual de uma letra, né, associada ao som, produz um significado. Então, você desenha a letra parecendo uma casa, a palavra Bet é uma casa, né? Abá, várias sílabas, A, primeiro, né? O Aleph, não tem som, mas incluíram uma vogal ali, né? Abba, pai. Abba é o B do Abba é Bet, que lembra a casa. E o Aleph, lembra o número 1, a primeira coisa, a pessoa mais importante. A palavra Abba é pai. Quem é o Abba? É o cabeça da casa. Não é lindo isso? Dá licença, isso é muita poesia. É muita poesia na palavra de Deus, né? É muito lindo isso. Então, o hebraico tem essa figura. Ou seja, não é tão seco. O grego é uma língua seca, né? Gramaticalmente falando e tudo mais. Agora, o hebraico, quando você pinta uma palavra, ela geralmente, a compreensão do sentido daquela palavra está envolvendo vários outros cenários. Amém? Está envolvendo vários outros cenários. Uma casa, né, e tudo mais. Agora, a palavra darash, que aqui foi traduzida por buscar a Deus, ela tem alguns cenários correlatos aqui para a gente amplificar a compreensão do significado da palavra buscar. Buscar, aqui tem a ideia de alguém que se movimenta, alguém que sai de lugar e vai para outro lugar, mas também alguém que se movimenta por esforço e por decisão. Também a palavra usada, a ideia, para garimpar, alguém que começa a cavar e buscar uma pedra preciosa, e ele vai cavar até que ache. Ele não está vendo a pedra preciosa, mas ele vai continuar cavando. A palavra buscar é garimpar, essa ideia de você não parar, de você não desistir. Falei, eu vou continuar cavando até eu achar a preciosidade, até eu achar a joia preciosa, até eu achar a riqueza, até eu achar a coisa de valor. Buscar e não parar. Não posso parar. É essa a ideia da palavra buscar. O que é que está no texto? Dispôs um coração buscar o quê? Buscar a palavra, buscar a lei de Deus. Eu vou cavar a palavra, eu vou cavar a lei de Deus, eu vou me debruçar sobre a palavra, até que eu encontre as preciosidades, as joias preciosas, o poder que vão me detonar e me reconstruir. Eu vou buscar a palavra de Deus até que eu entenda quem Deus é um pouco melhor, entenda o coração de Deus, entenda as intenções de Deus. Eu vou me debruçar sobre a palavra como quem está garimpando, e o nosso precioso valor, a coisa mais preciosa que a gente vai achar no nosso garimpo é o próprio coração de Deus. E Deus demora um pouco para se mostrar. Quem sabe que Deus demora um pouco para se mostrar? Porque é importante para Deus a busca, é importante para Deus o movimento, é importante para Deus. Ele vê que você está querendo muito Ele. Geralmente Deus não responde às nossas orações rapidamente, porque é importante para Ele você buscar Ele. E no processo de buscar Deus, Deus vai moendo, Deus vai lixando, Deus vai processando a gente. E no processo que vai moendo a gente, Ele vai tirando de nós o que precisa ser tirado, e vai acrescentando em nós o que precisa ser acrescentado. Até no silêncio de Deus tem propósito, no silêncio de Deus, Deus está processando a gente. E não é processo judicial, não é isso, né? É processo de moer grão, né? É transformar grão em farinha, é processo, é demolição das coisas. Estou processando, mas lá na frente,
a obra vai ser maravilhosa. Amém? Tudo isso dentro da ideia da palavra, né? Buscar, explorando um determinado lugar, tem a ver com lugar também, é muito interessante isso, a ideia. Deus também é um lugar, Deus é uma pessoa, mas tem muitos textos, principalmente no hebraico, que dá essa ideia para nós, que Deus é um lugar, eu preciso estar nesse lugar. É lindo isso, é um lugar de santidade, não é qualquer lugar. Não é um lugar que eu chego de qualquer jeito. Não, é um lugar santo, é a presença santa de Deus. Eu posso fazer isso dentro do carro, eu posso fazer isso na minha sala, eu posso fazer isso na fila do banco, eu posso fazer em qualquer lugar, mas mesmo assim, aonde eu estiver, eu posso acessar esse lugar da presença de Deus, da onde eu estiver, mas entendendo que esse é um lugar santo, existe uma caminhada, existe um processo, existe uma condição para eu chegar lá, nas intimidades de Deus. Espera lá, não é no início da oração também, é um processo, a oração é um processo, eu vou entrando cada vez mais na intimidade, eu vou acessando lugares mais profundos dos compartimentos do palácio, dos compartimentos do coração de Deus. É assim que a gente vai, e é preciso buscar. Agora, o que é interessante nessa palavra é a perseverança de quem garimpa. Amém, gente? A gente não pode desistir diante do silêncio de Deus, a gente não pode desistir diante da falta da resposta, a gente não pode desistir quando as coisas vão mal. Tem uma música que o Paulinho fez lá em Londrina, que fala assim: Deus é bom, Deus é Deus nos dias bons, mas também Deus é Deus nos dias maus. Quem sabe que você ainda continua sendo um filho, um discípulo e um adorador nos dias maus? Quem sabe disso? Quem sabe que você é convidado a adorar e agradecer ao Senhor também nos dias maus, quando dá tudo errado. Tem dia que dá tudo errado? Tem semana que dá tudo errado? Tem mês que dá tudo errado? Tem períodos da nossa vida que parece que está tudo errado? José do Egito que o diga. Depois que os irmãos jogaram ele no poço, foi dando tudo errado. Talvez 18 anos depois, 18 anos depois, só dando coisa errada. E Davi, depois da primeira unção de rei, 18 anos depois, até ele ser reconhecido rei na terceira unção. Um monte de coisa errada, porque no processo, Deus vai lixando a gente, vai moendo a gente. Quem está comigo? Amém? Buscar, mas quando as coisas estiverem dando errado, uma das coisas, nós fizemos, eu pessoalmente, eu fiz isso muito esse ano. Porque teve vários momentos que falaram: meu Deus, parece que só está dando coisa errada. Desse ano que passou. Aí eu parava e eu ficava orando, eu tentava orar e não conseguia. Aqui, ó. Eu queria orar aqui, ó. Plena consciência de rei e sacerdote, mas eu era tentado a orar do time dos derrotados. Deus, o que está acontecendo? Por que você não me ouve? Né? Eu luto essa luta também. Né? Aqui, Senhor. Aí teve vários momentos que eu joguei para a cabeça, tirei dos sentimentos e joguei para a cabeça. Falei: peraí lá. Eu sou chamado a ser adorador e a ser grato a Deus em absolutamente todas as situações. Aí parece que eu ouvi o Espírito Santo falar assim: você pode me agradecer nessa situação? Você pode me adorar, apesar de estar dando tudo errado? Você pode me adorar? Aí parece que eu ouvi o Espírito Santo falar isso, aí eu pensei em responder. Aliás, tem pergunta que você tem que pensar para responder o Espírito Santo, né? Porque vai dar ruim lá para você depois, mas é bom. Depois, no final, dá bom. Aí, eu falei: Espírito Santo, sim, eu posso. Eu acho que eu devo. Mas que marcação, hein? Eu tenho que adorar. Mesmo quando a coisa está ruim. Mas eu não estou com vontade. Aí o Espírito Santo fala: e daí? E daí? Estou perguntando, você está com vontade? Faz aquilo que você foi chamado, foi recriado para fazer. Eu falei: é verdade. Aí na situação que eu estava, não sabia o que eu ia orar, eu não sabia como é que eu ia gemer, qual é o tipo de gemido que eu ia dar para o Senhor aquela vez. Eu falei: não vou dar gemido nenhum, vou parar com tudo, e vou começar a agradecer
e a adorar. Não é um agradecer com fé. Eu sei que vai dar, eu sei que já dava tudo certo, mas não era esse tipo de gratidão. Não. Eu sei, muito obrigado, Pai, porque está tudo certo, não sei o que não está agora vai ficar depois. Não era gratidão por isso, era a gratidão só porque Deus é Deus e eu sou salvo. Não estava agradecendo pelo bom resultado nas intervenções divinas na nossa vida. Eu estava agradecendo a Deus só porque Deus é Deus. Agradecendo porque Ele é bom, mesmo quando eu estou achando que não. Agradecendo que Deus é fiel, mesmo quando eu não estou vendo. Eu estou agradecendo que Deus é poderoso, porque Ele é Deus. E eu fui salvo. Mesmo que dê tudo errado, eu já estou salvo. Eu já entrei na salvação, a salvação entrou em mim. Então eu comecei a adorar. Eu agradeci isso, a essência. Depois comecei a adorar. Senhor, eu te adoro. Minha cabeça ficava pensando nas questões. Bombardeio. Tá. E eu pensava essas coisas, eu falei assim, mas eu não vou parar de te adorar. Senhor, eu te adoro porque Tu és lindo, Tu és fiel, Tu és poderoso, o Senhor é meu Pai. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou te adorando. Eu não estou entendendo, mas está subindo a adoração. Agora, da minha boca e do meu coração, não vai subir gemido, vai subir adoração. Pai, eu te adoro. Fiquei insistindo nisso. Depois de alguns instantes, só adorando ao Senhor, eu senti que uma condição foi sendo alterada dentro de mim. Aquele quadro de impossibilidades e dor e gemido foi minimizando e foi maximizando dentro de mim esse status aqui, de rei sacerdote. Aí eu relembrei o que eu já preguei e já ensinei muitas vezes, né? Que nós fomos criados para adoração. E quando a gente adora, a gente entra na essência. A gente volta para a essência. A gente volta para o lugar certo. E a gente é reabastecido quando a gente está no lugar certo. A gente se conecta no lugar certo. Aí a gente é empoderado novamente. Aí eu precisei pedir perdão a Deus, só que aqui, pedi perdão a Deus, falei, Deus, perdoa porque eu vacilo. Eu tinha que te adorar mais e te agradecer mais. Porque o Senhor é confiável e eu posso descansar no Senhor e no seu poder. Amém? No dia mau, continue buscando. Perseverante. É isso que Esdras está dizendo aqui. Busque a palavra de Deus. Busque Deus e a sua palavra. Não importa se está dando tudo errado. Vai para as cabeças. Amém, gente? A segunda palavra é cumprir. A palavra cumprir significa literalmente obedecer, mas também ordenar. A palavra azar, em hebraico, ela também tem vários sentidos correlatos aqui. E ela tem não apenas a ideia de obedecer. Eu ouvi uma ordem e eu pratico essa ordem. A palavra azar, cumprir, aqui, não tem somente essa ideia. Ela tem a ideia de ordenar todas as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Recolocação, realocação, ajuste, movimento, onde nesse movimento todas as coisas vão para o seu devido lugar. Mas qual é a relação que isso tem com obedecer? É muito interessante, porque quando você vai para a palavra de Deus, e você tem uma ordem, essa palavra entra em você, e ela começa a arrumar o teu interior, as coisas dentro de você começam a ir para o lugar, o teu coração, os teus sentimentos vão para o devido lugar, o teu pensamento, a tua mentalidade vai para o devido lugar, sai de um lugar que está muito associado ao pecado e vai para o lugar certo. Então há um ajuste dentro de mim, um movimento, as coisas vão se organizando, a minha alma vai se organizando, vai tudo para o lugar certo, os meus pensamentos, as minhas intenções, a minha perspectiva, a minha visão, tudo vai para o lugar certo. Azar. Não é só obedecer. A palavra de Deus está arrumando o meu interior, para que depois de arrumar o meu interior, essa arrumação toda se expresse, se manifeste no exterior. Interessante. A palavra obedecer não é apenas
fazer algo que alguém falou, mas é vivenciar uma palavra, essa palavra ser experimentada e ela produz efeitos dentro de mim, e quando eu estou praticando, na verdade, eu estou expressando, eu estou externando, eu estou colocando para fora uma expressão de vida. Não é morta, não é como quem obedece à lei morta, não é como quem obedece um ritual, não é como quem obedece uma letra sem vida, não. É uma expressão de vida, uma obediência como expressão de vida. Amém? É isso que significa essa palavra azar. É ordenar todas as coisas. Então, quando você vai para a palavra de Deus, e você é chamado a obedecer a palavra de Deus, mas na verdade está acontecendo um processo, está acontecendo dela reconstruir você por dentro, para depois reconstruir conduta. Amém? A palavra de Deus tem esse poder, a palavra de Deus faz isso em nós. A terceira palavra é ensinar. Muito interessante. A ideia aqui é que a pessoa, ela não ensina apenas como quem compartilha informações, ela ensina como quem compartilha bênçãos. Ok? Olha a diferença. Ensinar aqui, a palavra é lamar, ela não é como quem compartilha informações, é como quem compartilha bênçãos, quem compartilha vida. É uma pessoa que está mostrando para outra, não um dado geográfico, um dado literal, um aspecto da lei, não, é como quem compartilha poder, como quem compartilha uma marca de Deus na vida. Lembra da palavra em grego marturel, mártir, que é, na palavra testemunho, é a tradução para testemunho. A marturel, mártir, é a palavra que é uma pessoa que tem marcas na sua vida, marcas na sua vida, apanhou por causa do Evangelho, sofreu por causa do Evangelho, a pessoa é toda marcada por causa do Evangelho. Aí é o mártir. E a palavra de Atos 1:8, e ser-me-eis, recebereis poder, recebendo sobre vós o Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha ali é marturel, é mártir. Testemunha é alguém que mostra as marcas do seu próprio corpo. Essa mesma ideia da palavra ensinar. A palavra ensinar aqui é mostrar para os outros as marcas de Deus na sua vida. Não é apenas compartilhar um dado ou uma informação, mas é mostrar as marcas de Deus da tua alma, é mostrar para os outros, não é ensinar, faça isso, faça isso, não, olha, mostra para ele como é que você perdoa alguém que está praticando uma injúria, uma injustiça muito ruim contra você, mostra para ele como é que você perdoa, amém? A palavra de Deus faz isso em nós, quando ela nos processa, a gente pode oferecer o resultado desse processo. Amém, gente? Porque a gente já está moído e a gente só oferece a farinha, não o grão. A gente, olha, o resultado é isso aqui. Olha como é que a gente faz quando a gente é injustiçado. Como é que você perdoa um homem mau, mentiroso, injurioso, calunioso? Como é que você perdoa uma pessoa que praticou injustiça, um familiar que falou bobagem a teu respeito, um amigo que falou besteira, um colega de trabalho que falou mentiras e aprontou para você? Aí alguém procura você e fala assim, mas eu estou querendo matar 2 ou 3. Fala assim, peraí, deixa eu te falar uma coisa, olha como é que eu faço. Eu vou te dizer como que Deus tem me ensinado a perdoar essas pessoas. Aí você mostra para as pessoas as marcas. Como é que você perdoa? Como é que você lida com um casamento em luta, um casamento em conflito? Alguém te procura e você não vai ensinar, você vai mostrar para as pessoas, assim que você ensina. Porque a palavra de Deus já moeu a gente, já fez processos na nossa vida. E você manifesta isso para isso. Você compartilha a vida. Você não ensina como quem compartilha informação. Você ensina como quem compartilha bênçãos e vida. Essa é a ideia da palavra ensinar aqui. Amém, gente? Está comigo? Fica de pé comigo. Vamos encerrar.